Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Ó, super dicas para escrever bem diferentes tipos de texto. E aí, a gente tinha parado no 41. Ó, siga os toques que lhe derem. Tá escrevendo. E aqui o 42. Dê especial atenção ao parágrafo. Deus te abençoe no seu projeto, tá? Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Eu sou Melissa, essa mensagem é um pouco diferente. Mas talvez você tenha um projeto aí para colocar para fora. E aí, o legal é que ele vem falar sobre, 3 coisas importantes. Declaração. Eu declaro algo. Definição. Eu defino. E divisão. Essa divisão eu entendo como você separar as coisas, talvez, por classe, por interesses, por semelhança, né? Você divisar as coisas, enfim. Então, declare, defina e divise. Dê especial atenção ao parágrafo. Pode ter certeza, se você escrever bons parágrafos, escreverá bons textos. Dominar a estrutura do parágrafo ajuda muito na hora de ler e escrever. O parágrafo é constituído de uma ideia principal seguida de uma sequência de ideias secundárias relacionadas a ela pelo sentido. A frase, que geralmente anuncia a ideia principal e com frequência constitui o início do parágrafo, é denominada tópico frasal, pois destaca o que vai ser apresentado. O tópico frasal pode se apresentar como uma declaração, há muita expectativa sobre os resultados, uma definição, política é a arte de governar, e uma divisão, a linguagem pode ser verbal e não verbal. Você pode começar seu parágrafo por uma dessas formas ou ainda por uma interrogação. Até quando conviveremos com a violência? Uma alusão histórica. Foi no ano em que o homem chegou à Lua que... Um comentário. Como já tivemos oportunidade de... Sempre se lembrando de que as ideias seguintes precisam fazer uma sequência de sentido com a ideia principal. Também é bom evitar parágrafos muito longos, pois eles podem se tornar cansativos. É legal, depois de um tempo, você ler aquilo que você escreveu, né? E aí a gente começa a perceber, nossa, eu gostei mais desse, né? Cada parágrafo pode ser identificado por uma margem de mais ou menos 6 caracteres ou por um espaço maior entre eles, e o próximo parágrafo se o texto vier todo alinhado à esquerda do papel. Ao escrever, procure observar se está de fato transmitindo todas as ideias importantes, bem como verificar se elas estão suficientemente desenvolvidas para que sua mensagem possa ser bem compreendida. Ao ler, procure detectar as ideias principais de cada parágrafo. Elas ajudarão você a sintetizar o texto, a resumi-lo. Então, depende do tipo de texto que você está escrevendo, né? Por exemplo, a obra literária, muitas vezes, ela deixa não ser bem clara, muitas vezes, de propósito, né? Entendeu? Tem bastante livros, tem bastante, quer ver? Agora eu tô lembrando mesmo de um texto do Machado de Assis, que muitas vezes ele não deixa
no texto dele a história muito clara em relação a um personagem ou outro. Enfim, às vezes você pode terminar o texto, né, se é um texto criativo, deixando dúvida ou causando dúvida nas pessoas o tempo inteiro de propósito, entendeu? Ou não que cause dúvida, mas apenas deixando que as pessoas tomem suas próprias conclusões. Ó 43. A mais B mais C. Parece que dá até uma explosão ali, ó. Desenvolva bons parágrafos. Existem diferentes jeitos de desenvolver o parágrafo para que ele permita um bom entendimento. Um deles é a enumeração de detalhes. Há cerca de um ano ouviu-se dizer da tragédia de um pai peixe, morador do Oceano Pacífico, que teve seu filhote levado por um mergulhador. Conta-se a boca miúda que a tragédia aconteceu quando o ousado peixinho, farto das insistentes atitudes protetoras do pai, resolveu desafiá-lo. Acontece que o tal filhote tinha uma das nadadeiras menor, o que o tornava diferente da maioria dos peixes de sua idade. Então, assim, olha lá, enumeração de detalhes. Os detalhes enriquecem um pouco a história, né? Uma outra forma é o desenvolvimento por confronto. Tanto o realismo como o naturalismo preocupam-se não com indivíduos, mas com grupos sociais. A diferença situa-se na escolha do grupo social enfocado. O realista trata quase sempre de personagens da classe média, da pequena burguesia ascendente, preocupada com posição social e dinheiro, ao passo que o naturalista volta-se para as camadas populares. Ou o desenvolvimento com uma explicação. A cultura que se desenvolve e se organiza a partir do consumo propicia o aparecimento do narcisismo. Então, uma explicação. Também por comparações justificativas, exemplos, depoimentos, citações, etc. Pode ser desenvolvido o parágrafo. O importante é expor as ideias sempre de forma consistente. Então, olha, tem muitas maneiras como você começar um parágrafo. E uma dica que eu dou, que eu tô tentando sempre, é não me apegar ao modo, entendeu? Aqui ela traz várias maneiras, e aí você resolve, escolhe um desses. Você pode escolher os detalhes, dá muitos detalhes. Eu gostei, aí você faz sempre assim. Não, muda, entendeu? Muda, até para surpreender as pessoas, entendeu, leitor? Até para se surpreender. Tenta sempre diferente, entendeu? Eu faço muito uso da intuição, mas não sei você, mas você pode, enfim, corra o risco, né, de fazer diferente. Aqui, essa declaração é como se inicia o parágrafo, né? Há muita expectativa sobre os resultados. E tem mesmo, né? Muito boa essa frase. Há muita expectativa sobre o seu projeto também. Às vezes o texto da gente, uma pesquisa, um livro, enfim, um artigo, né? Traz uma declaração, né? Traz algo que a gente considera importante. Eu acho que a gente não deve escrever por escrever. A gente está declarando alguma coisa, a gente está se posicionando, né?
tá me vindo à mente que agora, como adultos, nós estamos realizando o sonho daquela criança, daquele pré-adolescente, sabe? Imagina que a sua criança pudesse te olhar e o que ela diria de você? Será que você se tornou algo, o herói dela, né? E essa declaração traz uma definição também, eu acho, que não é só um modo também de tá definindo algo aqui, que vê, a política é a arte de governar. É, enfim, eu não vou pensar muito nessa frase, não. Mas quando você escreve, você se define também, né? Como um ser pensante. Você define para as pessoas aquilo no qual você declara e define sua posição. E essa divisão é que muitas vezes você se divide das pessoas, né? Através do seu posicionamento. Não que você se torna inimigo, né? Mas há uma divisão. Quer dizer, sua luta é diferente, seu propósito é diferente. Ó, aqui é uma maneira também do parágrafo. A linguagem pode ser verbal e não verbal. E muitas vezes também a linguagem verbal e não verbal, elas não são inimigas, elas andam juntas, né? E muitas vezes você divisar as coisas, você, eu entendo as coisas assim, você se define, você se declara. Não quer dizer ser inimigo da pessoa que pensa diferente, mas a sua luta pode ser diferente, né? Por exemplo, os textos da gente, eles podem mudar conforme as nossas experiências de vida, né? Quando, por exemplo, eu já escrevia sobre maternidade antes de ser mãe, mas isso era tudo, sei lá, de um instinto materno, a maneira como eu via as pessoas sendo mãe, né? O que eu tinha visto na TV, no cinema, livros, a minha própria mãe, a minha avó, bisavó, aquilo que eu imaginava como eu seria, talvez, ou que eu desejasse de uma mãe, né? Mas depois eu ser mãe é diferente, né? Então, você, depois de passar pelas experiências, seja lá quais forem, também isso vai impactar demais o seu modo de escrever, você não tem noção. Qualquer texto que você for escrever, seja criativo ou não, a sua visão de mundo vai mudar, entendeu? E é meio que isso, ó, A mais B mais C causa um tipo de explosão às experiências. Não é só texto, não é só teoria, é uma se aglutina uma coisa com a outra, sabe? A experiência com a teoria. Aliás, a teoria na dependência da experiência, porque de acordo com a experiência, você cria um novo modo de ver, novo ângulo. E aí você tem novos posicionamentos, novas declarações, definições, e isso vai te dividindo, te separando das outras pessoas que não tiveram as mesmas experiências que você e também não vão ter. Olha aqui, parece uma explosão. Tem o quê? O contato com uma verdade, algo que você quer compartilhar com as pessoas, porque você teve essa experiência, aquela. Só quem sabe muitas vezes é você ou as pessoas que já tiveram essas experiências.
E muitas vezes você desenvolver bons parágrafos também está correlacionado com essas revoluções na sua vida, né? Como profissional. As coisas estão. Quando era criança, tinha uma brincadeira do elástico, não sei se você lembra disso. Um elástico que põe na mão, ele faz todo um cruzamento assim, aí você tem que tirar da mão. Pega com o dedo assim e puxa aquele elástico e ele sai fácil. É como isso, é um cruzamento de coisas, né? E a aplicação do texto, que é a aplicação da teoria de tudo que você sabe e já viveu na vida, misturada com as suas intenções, com os seus valores, com as suas crenças. Eu busco o quê? O que eu quero com isso? Qual a minha intenção? Vamos dar uma espiada no 44, até porque é a minha idade. Ó, articule um parágrafo com o outro. É isso mesmo. As coisas aglutinadas, juntas, unidas. Não é a carinha dela de felicidade? É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.